Nessa imagem, eu estou mostrando o esqueleto do tórax e também as regiões cervical e lombar da coluna vertebral. O esqueleto do tórax forma uma estrutura que lembra uma gaiola, por isso ele também é chamado de caixa torácica. Esse esqueleto, que forma a parede anterior, forma as paredes laterais e também a parede posterior do tórax, é formado pelo osso externo, que está na parede anterior do tórax, as cartilagens costais, que vão ligar o osso externo às costelas. São 12 pares de costelas, 12 costelas esquerdas, 12 costelas direitas, que vão formar as regiões laterais da caixa torácica, e as vértebras torácicas, que vão formar boa parte do esqueleto da região posterior do tórax. Então, esses são os elementos que constituem o esqueleto do tórax. O tórax, a parede torácica, é importante porque envolve e protege órgãos torácicos, que são órgãos vitais, órgãos indispensáveis à vida. Então, nós vamos ter como conteúdo do tórax, conteúdo da cavidade do tórax, esse espaço dentro do tórax, nós vamos ter o coração, nós vamos ter os pulmões, a aorta, a parte torácica da aorta, vários vasos sanguíneos importantes, nervos, veias importantes, que vão estar alojados dentro do tórax. Além disso, a parede do tórax é importante porque participa da mecânica da respiração. Então, a parede do tórax faz movimentos que são importantes no processo de movimentação do ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, nós vamos ter aqui no esqueleto do tórax, primeiro, as costelas. Então, são 12 pares de costelas, uma de cada lado. E nós podemos, então, classificar esses 12 pares de costelas em 3 grupos. Então, da primeira até a 7ª costela, nós vamos chamar de costelas verdadeiras. Por quê? Porque essas costelas, elas se articulam com o osso externo pela sua própria cartilagem costal. Então, as costelas, elas se articulam posteriormente com as vértebras e anteriormente elas vão se articular com o osso externo, essas costelas verdadeiras. Só que a borda óssea da costela não alcança o osso externo. Entre o final da costela e o osso externo, nós temos uma peça de cartilagem, que no conjunto nós vamos chamar de cartilagens costais. Então, as 7 primeiras costelas são as costelas verdadeiras. Depois, a 8ª, a 9ª e a 10ª costela vão formar o que nós chamamos de costelas falsas. Por quê? Porque essas costelas, elas têm cartilagens costais que se fundem, que se unem e que se conectam com a cartilagem costal da 7ª costela. Dessa forma, a gente pode dizer que elas alcançam o osso externo de maneira indireta. E por último, os 2 últimos pares de costelas, 11º e 12º par de costelas, não têm conexão com o osso externo, não se articulam com o osso externo. Por isso são chamados de costelas flutuantes. Em uma costela, nós vamos identificar os seguintes elementos. Então, a costela, ela vai ter uma extremidade mais volumosa, que nós chamamos de cabeça da costela. Essa cabeça da costela vai se articular posteriormente com as vértebras. Na sequência, a costela tem uma região mais estreita, que nós chamamos de colo da costela. Depois, uma região mais volumosa, mais rugosa, que recebe o nome de tubérculo da costela. E na sequência, a maior porção da costela, a porção mais arqueada, que nós vamos chamar de corpo da costela. Então, cada costela vai ter uma cabeça, um colo, o seu tubérculo da costela e depois o corpo da costela.
O osso externo é um osso plano, localizado na parte anterior do tórax e que é dividido em 3 partes. Ele tem uma parte superior, que é chamada de manúbrio do externo. Tem uma parte média, que é mais longa, que é chamada de corpo do externo. E tem uma região inferior, mais curta, chamada de processo chifoide. Essas 3 porções são conectadas por sincondroses. E essas sincondroses, elas sofrem um processo de sinostose, elas se soldam ao longo da vida adulta. Na região do manúbrio do externo, nós vamos ter a borda superior do manúbrio do externo, é o que nós chamamos de incisura jugular. De cada lado do manúbrio do externo, nós vamos ter uma incisura de cada lado, que vai se chamar incisura clavicular, porque articula com a clavícula. E nas laterais do externo, ao longo da lateral do externo, eu estou removendo aqui as cartilagens costais. E à medida que a gente retira as cartilagens costais, a gente percebe que nas margens laterais do osso externo, nós vamos ter essas pequenas indentações, pequenas depressões, chamadas de incisuras costais, que é onde se articulam, né, as cartilagens costais.